Olá, nesse vídeo eu vou contar uma história que pode te ajudar a crescer profissionalmente, mudar a sua carreira, te fazer conquistar aquele cargo que você tanto almeja. Esse vídeo é mais longo, mais denso do que o normal, porque só assim eu consigo passar o conteúdo completo para você, o conteúdo de ponta a ponta, de uma forma que você realmente consiga aplicar aí no seu dia a dia profissional. Eu tenho uma cola aqui ao meu lado, porque assim eu não esqueço absolutamente nada do que eu preciso passar para você, nada de importante aqui que eu preciso passar para você. E para você que não me conhece, meu nome é Marcelo Alonso, eu fui de auxiliar de produção até vice-presidente de uma operação que eu tinha mais de 500 pessoas ali no time. A parte que eu era responsável gerava 3,5 bilhões de reais de faturamento por ano. Já passei por empresas pequenas familiares, médias multinacionais, multinacionais líderes globais, grande empresa de tecnologia, startup, empresa que está em começo de operação. Então, já passei por todo tipo de empresa, conheço muito bem o que é o ambiente corporativo e nesse vídeo, como eu falei, eu trago uma história. Além da história, eu conecto com teoria, porque a teoria te ajuda a ter o embasamento correto aí, te ajuda a estruturar o pensamento, estruturar o conhecimento, conecto com a prática, obviamente, porque a prática, o próprio nome já diz, né? É a prática, é aquilo que você está aplicando. E começo com uma história que é como a fofoca, como a frase, né? Como a fofoca distorce a realidade e trava o seu crescimento. Tá? Essa história é sobre ouvir demais a opinião dos outros, o impacto que isso gera no seu futuro profissional. Essa história não aconteceu comigo, tá? Mas eu acompanhei bem de perto essa história de um ambiente que as pessoas reclamavam muito do líder daquela área. Era uma área com muitas pessoas na estrutura e o time reclamava demais daquela liderança, as pessoas reclamavam. E sempre que alguém parava para conversar, o assunto do líder ali, a reclamação do líder, sempre surgia, sempre aparecia ali. Ah, o líder faz tal coisa, ou o líder faz isso, ou não faz tal coisa, ou não faz isso direito, e era um ciclo vicioso, né? Um começava a criticar, verbalizava ali a crítica, o outro validava, trazia outras coisas e reclamava, e era uma pilha de reclamações. Só que tinha uma pessoa nesse time que agia de um jeito completamente diferente, tá? Uma pessoa mais inteligente ali. Tinha um senso crítico mais apurado, tá? Essa pessoa não era eu, tá? Como eu falei, é uma história que eu acompanhei de perto. E ela percebeu um ponto que era óbvio ali, mas ninguém percebia, todo mundo ia ali no jogo de reclamar e reclamar e reclamar. E o que ela percebeu que era óbvio é que não fazia sentido reclamar de uma situação que ela mesma não presenciou, tá? Alguém estava reclamando de alguma coisa, mas se eu não vi, se essa pessoa não tinha visto a situação acontecer, ela não via sentido em reclamar. E a maioria das pessoas absorvia esse ódio ali coletivo e continuava reclamando. Só que essa outra pessoa, ela adotou uma mentalidade de ficar com os ouvidos fechados para esses ruídos aí, essas reclamações, e ficar com os olhos abertos para a realidade, para aquilo que de fato acontecia. E ela decidiu ignorar esse viés aí das outras pessoas em relação ao chefe e passou a olhar o líder ali, o chefe, baseando-se apenas na interação entre os dois. Tá? E qual o resultado disso? Enquanto os colegas continuavam reclamando ali e sofrendo, essa pessoa construiu uma relação excelente com o gestor. Excelente. Não foi enviesado. E aí o que acontece quando você constrói esse tipo de relação excelente? Seus pedidos são avaliados de outra forma, os pedidos eram atendidos, as suas ideias eram levadas em consideração, tinha cordialidade ali na relação. E havia colaboração entre os dois. Eu sempre dizia para essa pessoa:
forme a sua própria opinião. Tá? O que as outras pessoas falam é extremamente enviesado pelo ponto de vista das outras pessoas. Se você acredita cegamente no ponto de vista de um colega frustrado por alguma razão, isso é uma das maiores travas na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional. Agora, e se você assume como verdade aquilo que chega, a pessoa falando mal da empresa, falando mal do chefe, falando mal da estratégia, você deixa de viver a sua realidade e você passa a viver a frustração alheia, a frustração de outra pessoa. Reclamar do chefe não muda o chefe. Muda você para pior. E você tem duas opções aqui. Duas opções. Primeiro, ser a vítima, tá? Absorver a rádio peão ali e reclamar junto. Tá? Isso é um ponto. E aí você fica desmotivado ou desmotivada. Isso é um dos maiores geradores de desmotivação do ponto de vista profissional. Então essa é a primeira opção. A segunda opção é você ser protagonista, você filtrar 100% do que você ouve. Faz a sua própria análise crítica. Aprende a gerenciar o seu líder, o seu chefe. Porque assim você consegue os recursos que você precisa para entregar os resultados que você precisa. Isso é uma mudança pequena de atitude, mas muito pequena. Muito pequena. Trocar o julgamento, tá? Que isso é um julgamento. Se você está avaliando com base nos fatos relatados por outras pessoas, você está julgando. Então você troca o julgamento pela colaboração. Isso te coloca em outro nível de maturidade profissional. Outro nível. Completamente diferente. As pessoas vão te olhar de outra forma. Construa o seu próprio repertório, tenha o seu próprio ponto de vista. Não deixe que a experiência ruim de uma outra pessoa, ela dite, ela traga embasamento para a sua relação profissional. Não deixe isso acontecer. Tá? Não faça isso. Isso destrói sua carreira, o seu futuro profissional, o seu desenvolvimento profissional. Destrói muito, tá? Muito. E aqui eu pergunto, você está gerenciando o seu relacionamento ali com a liderança ou você está terceirizando para a opinião de outras pessoas ali na roda do cafezinho, reclamando também? Faz essa reflexão, faça essa reflexão. Se você quer de fato crescer profissionalmente, o caminho não é ter a sua opinião com base na opinião de outras pessoas. Esse não é o caminho. Tá? Reflita sobre o que eu falei aqui hoje, essa lição, aplicar isso pode mudar completamente o seu futuro profissional. Ok? Fico por aqui. Boa sorte na sua jornada profissional, boa sorte na sua carreira. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.